Paz do Senhor, queridos. Glória a Deus pela sua vida, pela sua casa, pelo seu coração, por mais um culto, por estarmos aqui na casa do Pai. Vá se conectando, deixando as coisas da sua casa de lado, concentrando, focando num tempo especial, separado para o nosso Deus. Um tempo que você aí na sua casa vai separar para estar adorando, aprendendo, comendo da palavra do Senhor. E eu quero começar este culto com o Salmo de número 24. Salmo de número 24. Hoje eu estava escutando, na verdade, nossa equipe tem participado de uma escola de intercessão, de adoração, e hoje à tarde a pastora ministrou sobre isso, e eu quero pegar isso, eu quero que o primeiro versículo do Salmos número 24, no lugar da terra, você coloque o nome da sua cidade. Aqueles que moram em Nova Mutum, falam Nova Mutum. Aqueles que estão nos assistindo de longe, você vai falar o nome da sua cidade. Diz assim: ao Senhor pertence a Nova Mutum, e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou-se a ele sobre os mares, e sobre as correntes a estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? A resposta é: aqueles que são de mãos limpas, o que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da tua salvação. Amém, queridos?
Depois eu quero que você leia esse salmo, é muito bonito. Mas eu quero orar com você para nós começarmos este culto. Pai, em nome de Jesus, te adoramos, te exaltamos, glorificamos o teu santo nome, nos submetemos à tua autoridade, ao teu nome, a quem tu és, à tua grandeza, à tua majestade. O Senhor é o Deus que criou todas as nações, todas as cidades, e nós colocamos as nossas cidades diante do Senhor. Pai, diante dessa dificuldade que vivemos, desse tempo, cumpra o teu querer nas nossas vidas, estabeleça, Senhor, os teus desígnios, que nós possamos ser a resposta que o Senhor quer, que nós possamos ser a resposta que o Senhor precisa, Deus. Entregamos este culto, louvor, adoração, entregamos tudo nas tuas mãos, que o Senhor receba, Pai, que o Senhor receba a intensidade do nosso coração, que nós possamos dar o nosso melhor para o Senhor, em nome de Jesus, amém. Vamos adorar o nosso Deus, queridos. Aleluia, aleluia. Coloque o seu coração diante do Senhor, sua casa diante do Senhor, sua mente cativa ao Senhor, porque nós vamos declarar a certeza de que o Senhor está conosco, a certeza de que o Senhor é vitorioso, que nós somos também vitoriosos por estarmos com Ele, porque o Senhor está na tempestade conosco. Muitas vezes nós não enxergamos isso. Muitas vezes quando nós passamos um momento difícil, nós achamos que o Senhor nos deixou, mas nós vamos declarar com a nossa boca uma verdade, que na tempestade o Senhor também está conosco. Santo, santo, santo. Lutamos com armas de fé e nada irá resistir enquanto adoramos. Vamos declarar. Em meio às tribulações, O nosso Deus é vencedor. o nosso Deus é vencedor, nós o adoramos. Vitorioso, Vitorioso és, na tempestade está teu nome infalível é, os reinos em vão, teu trono acima está, teu nome imutável é, o inferno não prevaleceu. santo, santo. E nada irá me impedir. Nós te adoraremos, Senhor. Eu te adorarei. Muralhas, Muralhas vão estremecer, cadeias irão se romper enquanto adoramos.
aquele que nós adoramos, declaramos, Pai, que Tu és tudo para nós, Jesus. Venha como um trovão, Senhor, um vento impetuoso, passando por cada casa, por cada família, Senhor, e trazendo, Senhor, a Tua vontade, Pai. Como um trovão impetuoso, poderoso é, grandioso é. Que venha aos céus, nós proclamamos, poderoso é, grandioso é. Como um trovão impetuoso, poderoso é, grandioso é. Que venha aos céus, nós proclamamos, poderoso é, grandioso é. Vitorioso é, na tempestade está. Teu nome infalível é, os reinos em vão, teu trono acima está. Teu nome imutável, como um trovão impetuoso, poderoso é, grandioso é. Que venha aos céus, nós proclamamos, poderoso é, grandioso é. Vitorioso é, na tempestade estás. Teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome imutável é. Santo, 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 santo. O nome que está acima de todo nome. É o nome que nós adoramos. É o nome que nós entronizamos. É o nome que nós declaramos. Nos chama, Senhor, para estar contigo, Pai. Queremos andar contigo, Senhor. Me chama para andar nas águas, onde os meus pés podem afundar.
olhos, queridos. Vocês que também estão em casa, fechem os seus olhos. Feche os seus olhos, porque o Senhor vai ministrar comigo, com você, aí na sua casa. O Senhor está neste lugar, o Senhor está na sua casa, o Senhor está contigo. Vai passando, Senhor, pelas nossas vidas. Leva-nos, Senhor, a ter certeza, Pai. A certeza, Deus, queremos ter, Jesus. A certeza de que o Senhor está conosco, Pai. Na tempestade o Senhor está. O Senhor está, o Senhor está, o Senhor está, o Senhor está. O Senhor está nesse momento de tribulação, o Senhor está no momento de dor. Ele está vendo. Nós precisamos confiar em Deus, nós precisamos confiar no Senhor. E é por isso que nós vamos declarar: oh Jesus, leva-nos, Pai, a confiar mais em Ti, Jesus. Sobre as águas, por onde quer que eu vá, leva-me onde eu não consiga mais andar, e minha fé será mais forte na presença do meu Senhor. Leva-me a confiar em Tua palavra, que eu ande sobre as águas, por onde quer que eu vá. Leva-me onde eu não consiga mais andar, e minha fé será mais forte na presença do meu Senhor. Leva-me a confiar em Tua palavra, que eu ande sobre as águas, por onde quer que eu vá. Leva-me onde eu não consiga mais andar, e minha fé será mais forte na presença do meu Senhor. E o Teu nome eu chamarei, além das ondas olharei. Se o mar agita, em Tuas mãos descansarei, pois eu sou Teu. E Tu és meu. Aleluia, santo, 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 santo Tu és, Senhor. Tu és o Deus que nos amou primeiro, Pai. Tu és o Deus que nos ama, Tu és o Deus que nos resgata. Tu és Deus que traz luz, Pai. Nós Te amamos, Jesus.
só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, 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 Senhor nos ama. Te adoramos, Pai. inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Oh, oh, tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Traz luz para sombras, escala montanhas Para nos encontrar. Ele quer nos resgatar. derruba muralhas, destrói Independente de onde as estivermos. pra mim. Ele quer nos encontrar, nos resgatar. Traz luz, Senhor. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. É pra te encontrar. Derruba. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me Esse é o nosso encontrar. Deus. Yeah, yeah. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz
Senhor está o tempo todo, Pai, nos guardando, nos livrando. O Senhor está confortando o seu povo, Pai. O tempo todo, Pai, nos reanimando, nos ensinando, nos exortando. Deus, isso é amor de um Pai. Um amor tão forte, Deus. Um amor tão maravilhoso, Jesus. Que nos resgata. Que me resgata, que te resgata. Que não aceita o filho longe. Que não aceita que a gente se perca. Que não aceita que a gente se esfrie. Oh, Santo, Santo, Santo. Entregamos, Jesus, esses momentos na Tua presença. Entregamos, Jesus, nossas vidas no Teu altar. Entregamos nossas casas, famílias rendidas a Ti, Jesus. Receba, Pai. Receba, Jesus, o nosso amor. Receba, Jesus. Receba, Jesus. Te amamos, te adoramos, Pai. Santo, 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 Santo. Queridos, vocês vão estar acompanhando aí, através da live. Nós temos, você pode também estar entregando seu dízimo, sua oferta, tanto através de transferência, como com o QR Code que você deve estar vendo aí na sua TV. Amém? Que Deus possa também te abençoar na sua fidelidade, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Estou aquecido, querido. Glória. Santo de Israel. Queridos, eu estou com uma saudade de fazer umas 3 horas de adoração, de ver aquele povo rendido, chorando, deitado no chão, prostrado. E eu quero te motivar a você ter essa pandemia, esse momento que nós estamos vivendo como um divisor de água na sua vida. Você nunca mais pode ser o mesmo, não tem como você ser o mesmo, principalmente em Deus. É o que eu quero dizer. E eu quero começar com uma frase que eu li essa semana. Eu printei e pedi para os meninos colocarem aqui para mim. Espero que vocês enxerguem daí. Mas está escrito o seguinte: a escatologia, para quem não sabe, é o estudo do Apocalipse, dos finais dos tempos. A escatologia não tem o objetivo de responder à nossa curiosidade, mas despertar a nossa responsabilidade. Ou seja, tem muita gente curiosa, querido, o que será que vai acontecer? A curiosidade é bom, mas o objetivo do estudo que nós estamos fazendo não é simplesmente despertar, ou responder, ou saciar a tua curiosidade, mas é trazer dentro do seu coração uma responsabilidade gerada pelo Espírito Santo, totalmente possível a cada um de nós. Amém, queridos? Você que está chegando agora, eu preciso te contextualizar de algumas coisas. Nós estamos num estudo, é atípico isso, principalmente de domingo, não é algo que eu faço costumeiramente, mas nós estamos, hoje é o 3º domingo numa sequência sobre o final dos tempos. Tem muito se falado e pouco se pregado sobre isso, era uma dúvida muito comum, vai ainda ter algumas dúvidas, ou muitas dúvidas, porém, a minha intenção é despertar em você uma revelação gerada pelo Espírito Santo, que é totalmente entendível. Eu quero ser o mais didático possível, para que você tenha uma noção básica sobre o final dos tempos. Você que chegou hoje, por favor,
Importante você voltar lá para trás. Obrigado, pastor, o senhor é uma bênção. Importante você voltar 2 domingos atrás, você assistir a primeira ministração, depois domingo passado, a segunda ministração, porque é isso que vai embasar você aonde nós estamos. Eu preciso fazer um resumo rápido. Então você que não assistiu, ou você que já assistiu, por favor preste atenção, porque eu quero em 5 minutos fazer o resumo de 2 finais de semana, para você saber aonde nós estamos, para você saber qual é o domingo, o que tem se falado neste domingo, neste dia, ok? Nós começamos o primeiro domingo falando sobre o tempo de Deus. Nós falamos que Deus tem uma agenda, assim como nós temos um tempo cronológico, Deus também tem. E Ele deixou algumas pistas. Por que eu falo que é pista? Porque ainda não chegamos no final. Então são deduções, são revelações, mas que tem uma fonte e que nós acreditamos ser muito segura dentro daquilo que nós estamos ministrando. Nós falamos da criação, que Deus fez o mundo em 6 dias e descansou no 7º. Os 6 dias, nós lemos que um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Se nós pegarmos essa dedução, então nós temos 7 dias, 6 dias que criou tudo, e o 7º Deus descansou. Nós temos como 7.000 anos, ok? Simplesmente uma dedução, mas ela começa a fazer um pouco mais de sentido, a mexer dentro do nosso interior, quando você começa a perceber os ciclos. Nós vimos que de Adão até Abraão, foi um ciclo muito distinto, não tinha profeta, não havia presença de Deus, o pecado havia dominado, e nós vimos que de Adão até Abraão, passaram-se 2000 anos. Olhando nessa teoria, 2 dias. De Abraão começou um outro tempo, ali Deus fez uma aliança, ali Deus formou um povo dele, o Israel de Deus, ali Deus levantou profetas, reis, Deus veio habitar no templo, a arca da aliança. Então nós temos um outro tempo, um outro período também muito distinto da lei, que é de Abraão até Jesus, e também existe 2000 anos. Se você pegar Abraão até Jesus, nós temos 2000 anos. Então, Adão até Abraão, 2000, 2 dias. Abraão até Jesus, mais 2000, 4 dias. Jesus, o Novo Testamento, até nós, mais 2000 anos. Então, nós temos os 6.000 anos, faltando o último milênio, vamos dizer assim, o 7º, que é o período que Deus descansou. Nós vimos que Deus não se cansa. Então talvez a tradução melhor para o 7º dia é que Deus foi contemplar, curtir toda a criação que Ele fez. E nós também falamos isso, falando da parábola do bom samaritano, onde tinha o bom samaritano, que ele não descia de Jerusalém para Jericó, porém ele vinha e ele salvou aquele perdido, e ele salvou com óleo e com vinho, e ele pegou aquela pessoa que estava ferida, perdida, além dele salvar, ele chegou e entregou na hospedaria, que nós podemos falar que é a igreja, entregou para a hospedaria e falou assim, cuida deles para mim, e deu 2 denários, que representa o pagamento de um dia de salário. O denário era um dia de salário. Se ele deu 2 denários, então ele deu 2 dias, e falou assim, eu vou deixar esses 2 denários, e eu vou voltar, e se precisar eu acerto o resto. Então também mostrando que poderia, os 2 dias, não foi 3 denários, não foram 4, foram 2 denários, representando 2 dias, também atestando essa teoria, que o nosso tempo está no final. Porém, para comprovar mais ainda, isso aí já não tem o que falar, não tem mais controvérsia, nós falamos das profecias bíblicas, profecias que os profetas profetizaram há mais de 2000 anos atrás, e que todas elas se cumpriram. Faltava uma se cumprir, e cumpriu em 1948, que foi quando Israel voltou a ser nação,
quando Israel voltou a ser estabelecida como país, Israel ficou praticamente 2000 anos sem existir, sem ser nação. E agora na nossa geração, ou na geração dos nossos pais, Israel voltou a ser nação, e isso foi algo fantástico. Falamos do brasileiro, falamos por isso que o Brasil tem uma promessa de Deus, e você vai ver isso melhor assistindo toda essa ministração. Muito bem, isso foi domingo, primeiro domingo. Domingo passado, nós falamos sobre as 70 semanas de Daniel, porque Deus deu mais uma data. Deus estipulou, deixou para nós mais um período de tempo na Bíblia. E falamos sobre o significado dessa visão que Daniel teve, que o próprio anjo Gabriel foi trazer essa revelação, a importância dessa revelação, e falou que seria sobre os tempos do fim. E nessas 70 semanas, o anjo separou em 3 partes. E isso é importante você prestar atenção. Ele separou primeiro em 7 semanas, abra um parênteses, 70 semanas de anos, ok? Essa é a tradução correta. Então não são simplesmente 70 semanas de dia, são 70 vezes 7, que dão 490 anos, ok? Então quando eu falar 70 semanas, você pensa em semanas de anos, ok? Eram 490 anos, Deus deu este número. E Deus separou em 3, Ele falou, vão ter 7 semanas, depois 62 semanas e depois 1 semana. As 7 semanas era o povo que estava ainda no cativeiro, ainda eles estavam na Babilônia, que foi o tempo que faltava para reconstruir a cidade, os muros, e assim houve. Depois que o povo voltou para Israel, que foi construído, que passou os 49 anos, que são as 7 semanas, houve um período de 62 semanas. Então você soma 7 semanas com 62 semanas, dão 69 semanas, e exatamente do período que o rei, lá em Neemias, deu a ordem, a autorização para reconstruir esses muros, reconstruir a cidade, até a vinda de Jesus, porque é isso que estava escrito na visão, que o ungido viria, e o ungido do Senhor, o príncipe, morreria. Então, do tempo da reconstrução até Jesus, nós temos 69 semanas, faltando 1 semana. Queridos, vão se cumprir, se já cumpriu 69, tudo certinho, essa última semana que resta, também vai se cumprir. Ok? Então, nós estamos neste período, na era da igreja, e a semana passada nós vimos que Paulo reforça isso, e ele fala assim, falta uma coisa ainda para vir, o anticristo, o príncipe para ser revelado, que será essa última semana, um governante mundial, que já está descrito em Apocalipse, lá em Daniel, Paulo fala diversas vezes, é fato, ok? E nós falamos, mas Paulo ressaltou, falou assim, sem antes, não fiquem preocupados, porque antes vai ter que vir a apostasia e o homem da iniquidade ser revelado. E nós falamos sobre isso domingo passado, sobre o que é apostasia, é o abandono da fé, e isso nós já vivemos, isso já se cumpriu. E nós também falamos muito sobre quem vai ser o anticristo, as características, como que ele vai ser, ele não vai agir só, vai ter um ajudante que é o falso profeta, e nós paramos aqui, e eu quero, por favor, que o diácono coloque para mim aquela foto. Eu vou pegar a minha ponteira raiz, by Mato Grosso. Queridos, isso, deixa eu tentar explicar, estou aqui. Isso é uma foto que eu peguei da internet. Você pode pesquisar, tem vários, não foi nada, isso aí tem muito estudo sobre as 70 semanas de Daniel, mas isso é para você visualizar, porque isso vai facilitar você enxergar. Lá atrás, nós temos Adão, passou 2000 anos, veio para Abraão, de Abraão até aqui, Jesus, 2000 anos. Então lá de Adão até aqui, nós temos os 4000 anos, ok? Mas aqui é o decreto, a visão que Deus deu para Daniel, onde ele falou das 70 semanas, 444 antes de Cristo, mais ou menos, tá? Então Daniel, aqui se cumpriu as 7 semanas, mais 62, que dão as 69 semanas,
E aí vem Jesus, aqui é o nascimento de Jesus. Então daqui para trás é o Velho Testamento, e daqui para frente é o Novo Testamento. Quando Jesus veio, então o ungido morreu, passou-se as 69 semanas, faltando uma semana apenas para se cumprir. E nós estamos aqui, na era da igreja, ok? Se eu pudesse falar na cronologia onde nós estamos hoje, eu diria que nós estamos aqui, vou por aqui embaixo. Nós estamos aqui, Esse é o meu pensamento, ok? Nós estamos muito próximo disso aqui. Aqui será a última semana. A Bíblia fala que virá o anticristo, se revelará, todo mundo vai saber. Talvez eles não percebam que seja o anticristo, mas vai ser um governante que vai estar, todo mundo vai saber, ele vai fazer grandes alianças, vai conseguir grandes conquistas, vai ter grande poder, e 3 anos e meio, ou seja, metade das semanas, vai ser de paz, vai ser de bênção, vai ser de aliança. E aqui no meio, ele vai se revelar, ele vai querer adoração para ele, com a ajuda do falso profeta, com grandes poderes dados pelo próprio Satanás. Então aqui ele se revela, e é o período da grande tribulação. Então quando você escuta falar em grande tribulação, está falando desses 3 anos e meio. Apocalipse fala dos 42 meses, que é a mesma coisa, atestando, testificando aquilo que Daniel fala. Aí, porém, vem Jesus, e aqui eu já quero fazer um parênteses daquilo que nós vamos falar, mas para você entender no gráfico, aqui é a segunda vinda de Jesus, é diferente do arrebatamento, nós vamos falar, ok? Mas depois que o anticristo se revelou, e ele se assenta no trono, lá no santuário de Deus em Israel, em Jerusalém, que é a gota d'água, a Bíblia fala, Paulo diz, que Jesus vai descer e com o sopro da sua boca vai destruir o anticristo, o falso profeta, vai lançar ele no lago do fogo de enxofre, vai estrear o lago do fogo com o anticristo e o falso profeta. Aqui Jesus vem com a igreja arrebatada, com os santos, com os mortos que ressuscitaram, e daqui para frente tem um reinado de 1000 anos, que é o milênio, ok? Falei muita coisa, mas agora nós vamos ver tudo isso. Aleluia. Abaixe sua cabeça, eu quero orar. Pai, que a Tua graça, a Tua misericórdia, o Teu amor, a Tua revelação, a doce presença, a gloriosa presença do Teu Santo Espírito, não esteja somente aqui, Pai, conosco, mas em cada casa, em cada coração, e que o Senhor possa trazer uma chama tão grande, um fogo tão grande nesses corações, Pai, despertar um amor pelo Senhor, uma paixão, uma motivação, Pai, para estar perseverando nos Teus caminhos em santidade, porque nós sabemos que grandes coisas, Pai, grandes coisas, aquilo que não penetrou, aquilo que nós não imaginamos, aquilo que nossa cabeça não consegue assimilar, captar, é isso que o Senhor tem preparado, Pai, para nós, para aqueles que perseverarem até o fim. Desperta isso nos nossos corações. Eu abençoo cada vida, cada casa, em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu tenho estado muito feliz, porque eu tenho recebido diversas mensagens, feedbacks. Quero que você participe nos comentários, que você assine o canal Nós da Igreja, que você fale os testemunhos, aquilo que tem sido edificado, sido edificante, aquilo que você tem aprendido. Isso foi muito importante para mim nesses dias, e por isso eu resolvi compartilhar. E eu tenho recebido muitas respostas, ou muitos comentários. Quero inclusive mandar um abraço para o pessoal distante, o pessoal de Rio Preto, que tem sempre estado conosco, o pessoal de Barretos, o pessoal de Ribeirão Preto, o
pessoal de São Paulo, pessoal da África, queridos, são tantas cidades que têm acompanhado. Um abraço, que Deus abençoe muito vocês, ok? Mas eu quero falar, queridos, sobre o arrebatamento. O último sinal depois da apostasia, depois de ser revelado o homem da iniquidade, que era aquilo que Paulo falava, que só falta isso. E eu quero voltar com esse texto, 2 Tessalonicenses, por favor, capítulo 2, versículo 1. Versículo 1 diz o seguinte: irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele. Queridos, Paulo, nós já falamos, ele tem muita autoridade para falar sobre escatologia. E ele fala assim, estou deixando claro, o assunto é a vinda, a segunda vinda, ou a volta do Senhor Jesus e a nossa reunião. Nós temos uma reunião com Cristo, tem agendado no céu uma reunião. E ele fala, versículo 3, ninguém vos engane, isso não vai acontecer sem que venha apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, e foi o que nós falamos. Mas eu quero que você vá lá no versículo 6, e ele fala o seguinte: e agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Ou seja, tem alguma coisa que o detém, tem alguma coisa que segura. Versículo 7, com efeito, o mistério da iniquidade já opera. Nós falamos sobre isso. O que é o mistério da iniquidade? A essência do anticristo, a ruindade dele, sendo claro, já está entre nós. Porém, ele mesmo, entendeu? Aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Detém quem? O aparecimento do anticristo. De novo, Paulo está falando o seguinte: tem alguma coisa que o detém, tem alguma coisa que o segura. Versículo 8, então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação de sua vinda. Por isso que eu falei ali no gráfico que está escrito, querido, a hora que se cumprir os 7 anos, e isso nós temos uma data muito coesa, muito correta, ok? Porque em tudo se cumpriu, Jesus vai vir e com o sopro da sua boca vai destruir o anticristo, o falso profeta. Então, é nesse contexto, mas o que eu queria te dizer? Daqui para frente, nós temos muitas correntes. Por que isso? O que são essas correntes? Teorias doutrinárias, teorias escatológicas. E mais uma vez, eu não vou me aprofundar a nenhuma delas, porque eu não acho isso sensato nem sábio. Mas eu quero tentar de uma forma clara colocar algumas posições. E por que eu falo que tem teorias? Porque não aconteceu, querido. Deus não deixou claro. Vou te dar um exemplo. Ele fala que tem alguma coisa que o detém. A maioria, ou a grande maioria dos teólogos, eles acreditam que aquilo que o detém seja a noiva, a igreja e o Espírito Santo. É que quando a noiva e o Espírito Santo for retirado, então poderá aparecer. Mas olha bem, a Bíblia não fala que o que o detém é a igreja e é o Espírito Santo. São deduções por muitos outros contextos que nós chegamos nisso, ok? Então, nós acreditamos que aquilo que o detém, a igreja, o Espírito Santo, tá? Está segurando, e que a qualquer momento, Jesus pode vir, arrebatar o teu povo, e nós vamos falar sobre isso, tá? E aí sim, o anticristo vai estar liberado. Não tem como eu falar sobre arrebatamento se eu não lembrar das 10 virgens. As 10 virgens é uma história que você conhece, não vou ler para a gente ganhar tempo, depois você lê na sua casa, mas Jesus está falando da sua volta, da volta do noivo. É uma parábola que ele usa falando para a igreja. Não está falando para o ímpio, não está falando para aquele que não conhece Jesus. Quando a Bíblia fala em virgem, está falando da noiva, está falando daqueles que conhecem a Cristo. E
de noiva que tinha lamparina, que tinha azeite. Então é muito claro também que isso está falando para a igreja. E fala que essas noivas estavam esperando o noivo. Porém 5 eram prudentes, estavam com as suas lamparinas cheias. Mas 5 noivas, ou 5 virgens, não é noivas, 5 virgens, eram nécias, eram imprudentes, ok? E essas virgens não estavam preparadas, ou com suas lamparinas acesas, cheias de óleo. E, o que eu acho muito incrível, olha isso, é que as 10 dormem. E por que eu acho que é muito incrível? Porque, vamos imaginar, Jesus fazia uma analogia, parábolas, com aquilo que era costumeiro da época, com aquilo que acontecia na época. Então, era uma tradição de casamento, de bodas, isso, as virgens esperarem o noivo. Aí você imagina, você, naquela expectativa, você se enfeita, arruma a sua roupa, liga a lamparina, esperando para uma festa. O que eles estavam esperando para uma festa. Mas o noivo demora tanto, a ponto das 10 dormirem. Não foi só uma que trabalhou muito a semana, que estava cansada, ou só 2, não. Mostra que realmente o noivo demorou, porque as 10 dormiram. Aí eu volto para o meu gráfico, falando o seguinte, que Jesus falou, e passou 2000 anos. Então é esse tempo que nós estamos falando, ok? Essas noivas estavam dormindo, mas um dia o noivo chegou. Mais um dia o noivo apareceu e 5 entraram e outras 5 não puderam entrar, as portas fecharam e você conhece toda a história. Assim nós cremos que isso vai acontecer. Agora eu quero que você abra comigo em 1 Coríntios 15, versículo 51. Porque eu quero começar a te embasar em textos sobre tudo isso que nós vamos falar. 1 Coríntios 15, 51. Diz o seguinte. Eis, Paulo escrevendo de novo, tá, querido? Fala assim, ó, eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Vamos parar, aqui nós temos que ir com calma, porque eu quero que você entenda tudo isso, ok? Mas Paulo dá algumas informações muito importantes. Primeiro ele fala assim, ó, eu estou falando um mistério. Vem cá, vou contar um segredo para vocês. Vou contar um mistério. Você não fala para qualquer um. Paulo estava falando para a igreja. Falou, gente, eu vou contar algo para vocês. Nós vamos ser transformados. Todos nós seremos transformados. E vai ser num piscar de olhos. Num abrir e fechar de olhos. Fala que os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Que mortos que ressuscitarão incorruptíveis? Os mortos que forem salvos, aqueles que morreram em Cristo, aqueles que estão hoje com o Senhor já na glória, mas eles voltarão com um corpo incorruptível. Assim como Jesus veio, como nós seremos transformados, esses mortos também ressuscitarão com Cristo, com um corpo incorruptível. Como assim, pastor? 1 Tessalonicenses 4. Lembra que nós temos uma grande reunião nos céus, que Paulo falou lá na frente, né? Antes que nós lemos. 1 Tessalonicenses 4, versículo 13, Paulo fala de novo o seguinte, presta atenção, que são muitas informações. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes, com respeito aos que dormem. Aqui é os que dormem, é os que morreram, ok? É muito claro isso. Então Paulo está falando assim, ó, gente, eu não quero que vocês sejam ignorantes sobre aqueles que morrem, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança.
Aqui eu falo a grande diferença de um cristão salvo para uma pessoa que não conhece Jesus. Quando nós sabemos da partida, nós sabemos que temos esperança, que essas pessoas que foram, estão já com o Senhor Jesus e voltarão nos ares com um corpo incorruptível. E Paulo está alertando isso, ele está falando assim, gente, não sejam ignorantes com esses que já morreram, para que vocês não fiquem tristes igual os outros. Nós temos uma esperança diferente. Versículo 14. Porque se nós cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, presta atenção, trará em sua companhia os que dormem. Presta atenção. Então Jesus trará aqueles que dormem, aqueles que já morreram, num corpo incorruptível, junto com ele. Versículo 15. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos, ou seja, viremos antes daqueles que já morreram, daqueles que dormem. Versículo 16: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Versículo 17: depois nós, os vivos, os que ficarmos, vírgula, olha essa frase, seremos arrebatados juntamente com eles, entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então vamos lá, vou falar algumas teorias aqui, mas para mim esse texto é muito claro, porque tem algumas pessoas que não acreditam no arrebatamento, acreditam que o arrebatamento será junto com a vinda do Senhor Jesus uma única vez. Eu particularmente, ok? A minha doutrina, aquilo que eu fui criado e a minha convicção que eu tenho, é que são duas coisas distintas. Tem o arrebatamento e tem a segunda vinda, ou a segunda volta, né? Do Senhor Jesus. Jesus veio uma vez na terra, e quando fala da segunda vez, é quando Jesus volta para a terra. O arrebatamento fala que nós seremos arrebatados. Então a própria Bíblia já dá o termo arrebatados. O significado de arrebatados é extraídos, é puxados, e nós encontraremos com Ele nas nuvens. Então Jesus não vem aqui, encontraremos com Ele nas nuvens, ok? Qual que é a grande polêmica aqui? É quando nós seremos arrebatados. E aqui eu quero só para te dar, de novo, uma visualização. Tem uma grande parte dos teólogos que acreditam que vai ser antes da revelação do iníquo, do homem da perdição. Ou seja, que o arrebatamento é aqui. Se esse pessoal estiver certo, está tudo preparado. Está tudo pronto. Ah, mas falta construir o templo. Ah, mas quem disse que não pode ser construído em um ano aqui, no primeiro ano, com uma aliança que o anticristo vai fazer? Ok? Então é uma teoria, ninguém sabe. A primeira teoria é que o arrebatamento se dá aqui. Como isso aqui chama-se tribulação e grande tribulação, aqueles que acreditam que o arrebatamento será aqui, é um povo que fala que é pré-tribulacionista, pré-tribulação. Tem um outro povo que acredita que vai ser aqui no meio, que não são muitos. E tem uma grande quantidade também que acredita que vai ser aqui, que nós passaremos a tribulação com Cristo, com a ajuda de Cristo, né? Aqui na terra, e que aqui a igreja seria arrebatada, e que já viria, Jesus já voltaria para reinar o milênio, porque aqui nós temos já essa data estipulada. Então, são linhas, queridos, não quero entrar muito nisso, porque a partir do momento que o anticristo for revelado, nós sabemos que nós temos 7 anos.
Então, se realmente for tudo acontecer aqui, a hora que revelar o anticristo, nós saberemos quando será a volta de Jesus. Então fala assim, não, agora eu tenho que me aprumar, porque agora o anticristo veio, então agora eu tenho que ser salvo, porque eu sei. E a Bíblia fala que nós não podemos saber, né? Que ninguém sabe nem o dia, nem a hora. Então isso defende muito essa linha. Porém tem outras coisas. Mas por que eu estou te falando isso? Porque isso não me importa. E eu quero, para aqueles que, escuta bem, aqueles que são meus filhos espirituais, que Deus colocou sobre os meus cuidados, eu quero te pedir uma coisa: não entre em discussão por causa disso. Parentes, isso não significa que você não possa estudar, que você não possa conversar, que você não possa colocar pontos, argumentar. Claro que pode. Okay? Claro que pode. Isso é totalmente saudável. Mas você não pode se achar o dono da verdade por A ou por B. Ou menosprezar ou dizer que a pessoa não é crente, ou que a pessoa está errada, porque isso só vamos saber quando o Senhor Jesus virá. Então é o tipo de assunto que não vale a sua discussão. Não vale a sua discussão. Eu, queridos, eu tenho assim... Eu acho que eu sou meio diferente com isso. Eu vou te dar um exemplo. Eu gosto muito de futebol. Gosto muito, desde a minha infância, sempre joguei muito futebol. Agora não consigo mais, infelizmente. Mas eu assistia, eu jogava, não perdi um jogo. Porém, todo mundo vinha perguntar: Murilo, que time que você torce? Eu nunca tive um time. Todo mundo, eu sou Corinthians, eu sou Flamengo, eu sou Palmeiras. O cara, mas como que você gosta de futebol e não torce para um time? Eu falei, cara, eu gosto do futebol, mas eu não tenho um time. Então, queridos, eu torço muito para o arrebatamento ser pré-tribulação, por dois motivos. Primeiro, que eu vou ver Jesus antes. Segundo, porque eu não vou passar na tribulação. Mas se isso é fato, querido, você não vai ver eu discutindo com isso. Porque é algo que para mim não muda nada. O que muda é eu, no primeiro que for, eu estar com Ele. A minha lamparina está cheia, eu estar com uma vida em santidade. Se é antes, se é depois, não interessa. O primeiro que aconteceu, eu tenho que estar junto. É esse o meu foco e é isso que eu quero que você também esteja. Amém? Apocalipse 16, versículo 15. Diz o seguinte: eis que venho como vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Ou seja, aqui Jesus está falando que ele vem como ladrão. 1 Coríntios 15 nós vimos que é como um piscar de olhos. Então nós vemos algumas bases que será algo muito rápido. E quando nós falamos isso, nós estamos falando, é uma dedução que está falando sobre o arrebatamento, ok? Lucas 17, versículo 34. Lucas 17, versículo 34. Digo-vos que naquela noite 2 estarão numa cama, um será tomado e deixado o outro. 2 mulheres estarão juntas moendo, uma será tomada e deixada a outra. 2 estarão no campo, um será tomado e outro deixado. Querido, aqui tem uma grande polêmica também entre os teólogos, porque tem várias linhas, porém a mais aceita, de novo, é que isso está falando sobre o arrebatamento. Mas eu sempre tive assim uma dificuldade para entender esse texto. E até que eu vi isso do apóstolo Géser, que é a nossa cobertura, e eu achei muito legal. E ele fez a gente pensar no seguinte: a primeira parte fala assim, que 2 estarão numa cama. Ou seja, querido, eles vão estar dormindo. Um é levado. Depois falam 2 pessoas estão moendo. O costume da época, eles moíam de manhã. Então está falando no período da manhã. E depois está falando que 2 estão trabalhando no campo, que é todo dia, que pode ser à tarde. Ou seja, nós temos um período de noite, um período de manhã e um período da tarde. É que Jesus usou isso por uma questão, pelo fuso horário. E eu achei isso muito legal. Por quê? Porque se o arrebatamento for agora, Mato Grosso, Nova Mutum, é noite, mas no Japão é dia. O povo está trabalhando.
Tem gente que vai estar dormindo aqui, mas tem gente que vai estar trabalhando lá. Na Inglaterra está no meio do caminho. Nós temos uma diversidade de fusos, de horários, de funções, e nós temos gente salva pelo planeta todo. Então, quando você olha por esse ângulo, que pode ser, ok? Nós entendemos muita coisa, que o arrebatamento vai ser instantâneo ao mesmo tempo em todo mundo. Não vai ser meia-noite aqui e depois vai dar tempo o outro ser meia-noite lá. Não, vai ser ao mesmo tempo, ok? Falei um pouquinho do arrebatamento, eu quero agora falar um pouquinho sobre a segunda vinda de Cristo. Mateus 24, 27. Então, eu estou separando o arrebatamento, segunda vinda, ok? Nós já falamos isso. Mateus 24, 27. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Versículo 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Vamos entender isso aqui, querido? Se você está na rua, conversando com alguém na praça, e de repente você vê aquele relâmpago, você vê aquele branco no céu, separa a tua conversa, porque aquilo te chama a atenção. O que Jesus está falando é que a segunda vinda vai ser, ou a vinda dele, vai ser algo que vai chamar a atenção, que vai ser algo grandioso, que vai ser algo glorioso. E presta atenção, versículo 30, fala que todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem. Ou seja, aqui está falando que todo o povo verá. Vai ser algo que toda a terra vai ver e vai tremer. Vai ser algo poderoso, vai ser algo grandioso. Vai ser algo que, sem perceber, eu creio que as pessoas já vão se prostrar diante da grandeza. Eu acho que nós não imaginamos aquilo que será essa vinda do Filho do Homem. A grandeza que será isso. Sobre a nuvem do céu. Agora, não pode ser como um piscar de olhos. Por isso que nós separamos. Porém, o piscar de olhos não fala que será o arrebatamento. Fala que nós seremos transformados. Então, tem gente que acredita que o piscar de olhos é o arrebatamento, que nós seremos transformados. Mas tem gente que acredita que o arrebatamento se dá na segunda vinda de Jesus. Que aqui nós seremos transformados e subiremos e depois já desceremos. E isso, queridos, não dá para falar, ninguém sabe até Jesus vir. E mais uma vez eu te falo, não importa muito. Importa que você saiba que vai ter, que vai acontecer, que é isso que a Bíblia descreve, ok? Muito bem. Eu espero que você esteja no arrebatamento, que você seja salvo. Nós fomos arrebatados. E aí? O que acontece? Tribunal de Cristo. O que é isso, pastor? 2 Coríntios 5, versículo 10. Lembra que agora eu estou falando para aqueles que foram arrebatados. Ok? Aqueles que o Senhor puxou, aqueles que foram encontrar com os ares, os mortos ressuscitaram primeiros com um corpo incorruptível, nós fomos depois transformados num piscar de olhos, já temos um corpo glorioso, já estamos com Jesus, então nós temos o tribunal de Cristo, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo. Presta atenção, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. O que é esse tribunal de Cristo? O que você tem que entender de mais importante que não é para condenar ninguém. O tribunal de Cristo não é para condenação, você já foi arrebatado, você já está salvo, você já está com Jesus. Então para que é esse tribunal? O que significa isso?
O tribunal de Cristo vão ser provado as nossas obras, aquilo que nós fizemos, e nós vamos ver qual será a nossa recompensa, e é isso que nós vamos ver. Isaías 40, versículo 10. Quero te embasar em 2 textos, tá? Isaías 40, 10. Eis que o Senhor Deus virá com poder, e o seu braço dominará. Eis que o seu galardão está com ele, e diante dele a sua recompensa. Ou seja, Isaías fala que tem uma recompensa, que tem um galardão. Apocalipse 22, versículo 12. Eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Vou repetir, está comigo, Jesus falando, o galardão, eu vou vir, vou voltar, não vou demorar, e está guardado comigo o galardão que eu vou retribuir a cada um segundo as suas obras. Abra outro parênteses para mim, porque isso é muito importante. Nós sabemos que a salvação não se dá pelas obras. Isso você tem que deixar claro no teu coração. Obra não salva ninguém. Não adianta você ter muito dinheiro, ajudar muito, fazer muitas obras sociais e achar que isso vai te levar para o céu. Isso não vai te levar para o céu. O que te leva para o céu é o reconhecimento de quem é o Cristo. É a fé em Jesus Cristo. É você reconhecê-lo, que precisa dele, que ele é o Filho de Deus, que veio a essa terra, morreu, ressuscitou, e que ele é o único caminho que pode ligar eu até o Pai. Quando nós entendemos isso pela fé, de graça, arrependemos os nossos pecados, então isso nos dá o direito de sermos salvos. A partir do momento que eu sou salvo, para manifestar a minha fé, eu preciso de obras. Então eu vou fazer as obras. Agora, aqui que está a questão. A motivação pela qual eu faço essas obras é que vai ser provado. Porque tem muita obra que eu faço e que Deus nunca me pediu, Jesus nunca me pediu para fazer. E que eu faço talvez porque eu quero estar em evidência, porque eu quero aplausos, porque eu quero fama. Talvez a motivação do meu coração por fazer isso não agrade o coração de Deus. E essas obras que nós fazemos, que vão ser provadas diante do fogo de Jesus no tribunal de Cristo. E eu quero te dar mais um texto que é muito importante, 1 Coríntios 3, versículo 11. Porque Deus, 1 Coríntios 3, 11. Porque Deus já pôs Jesus Cristo como único alicerce, e nenhum outro alicerce pode ser colocado. Ou seja, Jesus já está estipulado, Jesus é o alicerce, não vai ter outro alicerce. Alguns usam ouro, ou prata, ou pedras preciosas para construírem em cima do alicerce. E ainda outros usam madeira, ou capim, ou palha. O dia de Cristo, o dia com letra maiúscula, está vendo? Porque nós acreditamos que é o arrebatamento e depois nós já vamos para o tribunal de Cristo. Vai mostrar claramente a qualidade do trabalho de cada um. Ou seja, vai ter um dia que isso tudo vai ser mostrado. A qualidade, a motivação, a intenção do nosso trabalho. Pois o fogo daquele dia mostrará o trabalho de cada pessoa. 2 pontos. O fogo vai mostrar e provar a verdadeira qualidade do trabalho. Se aquilo que alguém construir em cima do alicerce resistir ao fogo, então o construtor, ou seja, aquele que fez essas obras, que resistiu ao fogo, receberá a sua recompensa, o seu galardão. Versículo 15. Mas, se o trabalho de alguém for destruído pelo fogo, ou seja, se aquelas obras não forem aprovadas, foram madeira, para, feno, então este construtor perderá a recompensa. Ponto final. Porém, ele mesmo será salvo. Ou seja, não tem nada a ver com salvação, essa pessoa já está salva. Ok? Aqui é muito claro, Paulo está falando, porém ele mesmo será salvo. Ele só vai perder uma recompensa.
Queridos, ninguém sabe o que será essa recompensa. Lembrando que no céu é muito diferente, morando com Cristo, com Jesus, a gente não sabe o que será esse galardão, o que serão as coroas, as pedras nas coroas, o que serão essas recompensas, porque lá não vai ter disputa. Eu vou morar numa casa de 2 andares, o outro vai morar numa casinha, numa kitnet no céu. Querido, não tem nada a ver com isso. Nós não sabemos. Uma vez o apóstolo Géser também falou de uma criança de 10 anos que falou algo para ele muito legal, e eu quero também trazer isso para você. 10 anos, queridos. Ele falou assim, eu acho que eu sei o que é galardão, recompensa. E ele deu um exemplo de uma igreja, e falou assim, imagina essa igreja. Muitos que estão aqui congregando ajudaram a construir, fizeram contrapiso, colocaram massa na parede, pintaram, trabalharam, se dedicaram, se empenharam, e hoje estão aqui, vivendo todo esse avanço, essa multidão que tem estado conosco, são participantes que estavam ali, eles trabalharam, fizeram muitas obras, mas tem muita gente que chegou ontem, que também está salvo, que também está sendo abençoado, só que o prazer, o sentimento, a emoção daqueles que ajudaram a construir é diferente daqueles que chegaram ontem. E eu fiquei pensando quando eu escutei isso, que pode ser, ninguém sabe, tá? Mas pode ser realmente um nível de sentimento, de satisfação, não sei se isso haverá no céu, ninguém pode saber. O fato é que vai ter uma recompensa, um galardão, para aqueles que fizerem as suas obras com a motivação correta. Por isso que é importante, tudo que nós vamos fazer, tudo que nós estamos fazendo, a Bíblia fala, faça como para o Senhor. Deus conhece nosso coração, a intenção e a motivação que nós estamos fazendo. Amém? Isso é o tribunal de Cristo. Passado o tribunal de Cristo, nós vamos ter a bodas do Cordeiro, e aqui eu quero finalizar isso aqui. O que são as bodas do Cordeiro? Querido, bodas na Bíblia é a mesma coisa para nós que festa de casamento. Bodas lá em Israel significa festa de casamento para nós, tá? Para você entender. Então, aqui está falando de uma festa. E aqui eu quero motivar você. Queridos, Deus, Jesus, o Espírito Santo e todos os anjos têm preparado para mim e para você uma festa. Queridos, tem uma festa que aguarda eu e você. Você que gosta de festa, querido, eu vou te falar um negócio. Segura aí. Continue firme, perseverando em santidade, porque tem uma festa preparada para você, para aqueles que perseverarem até o fim, que nós não conseguimos imaginar. Tem algo, querido, para você que é sensacional. Uma festa preparada no céu para mim e para você. Isso são as bodas do Cordeiro. Apocalipse 19, versículo 7. Alegremo-nos, exultemo-nos e demo-lhes a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa está falando da igreja, da noiva, tá, querido? A si mesmo já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então me falou o anjo, escreve, bem-aventurado aqueles que são chamados às ceias das bodas do Cordeiro. E acrescentou, são estas as verdadeiras palavras de Deus. Então vamos entender, a igreja será arrebatada, seremos transformados, passaremos para o tribunal de Cristo, onde teremos a recompensa, o galardão, e vamos entrar numa festa nas bodas do Cordeiro com Jesus. Lucas 22, versículo 30. Para que comais e bebais a minha mesa no meu reino. Deixa eu tentar te explicar, porque eu também não sabia, fui estudar, mas muda o sentido de você entender isso. Por que bodas de casamento? Por que festa de casamento?
Porque os judeus, eles têm um costume do casamento diferente do Brasil. Quando o noivo estava interessado na noiva, ele fazia como se fosse um contrato com a família, com os pais. E esse contrato talvez seria mais sério que o nosso noivado. Seria mais importante. Esse contrato já estava assegurando que a noiva seria dele e que o noivo seria dela. Porém, eles não estavam casados. Havia um tempo de preparação da noiva e do noivo. O noivo então precisava pagar os dotes para a família da noiva, para que só depois disso, desse pagamento feito e da noiva preparada, e aí, queridos, você vai ver a história de Israel, você vê a tradição, como que a noiva ficava fazendo a roupa, passando os cremes. Nós falamos de Esther, ficou 1 ano as noivas se enfeitando, passando creme, para depois ser apresentada diante do rei. Ok? Então era um tempo que a noiva era preparada para conseguir, para a hora que o noivo fosse pegar. E aí dava-se as bodas do casamento. E esse dia ficavam as virgens com as lamparinas, porque era tudo escuro, esperando o noivo chegar. Então elas iluminavam o caminho, o noivo vinha, elas entravam para a festa, junto com a noiva, fechavam a porta e eles celebravam esta festa de casamento. E agora, oficialmente, o noivo estava casado com aquela noiva. Vamos trazer isso para nós. Por isso, a parábola das 10 virgens, para você entender. Jesus é o noivo, a igreja é a noiva. Jesus fez um contrato conosco. Quando? Na cruz. Jesus foi lá e morreu por mim e por você, falando assim, essa noiva é minha. E ele precisou pagar o dote, o preço. E qual foi o preço? O sangue. Não foram por prata nem com ouro que fostes comprados, mas com o precioso sangue de Jesus. Então o dote já foi pago pelo sangue. E este período é que a noiva está se preparando com o seu vestido branco, que são a purificação, a santidade. Você sabe disso, o lavar com o sangue de Jesus. Nós acabamos de ver vestidos de linhos finíssimos, que são os atos de justiça dos santos. Ou seja, toda vez que nós fazemos atos de justiça, que nós estamos vivendo em santidade, caminhando para o alvo, prosseguindo em conhecer a Jesus, desenvolvendo a salvação, buscando a santificação, nada mais é do que nós, como noiva, está sendo preparados, perfumados, para que o noivo um dia venha. E quando o noivo vir, nós cremos que é o arrebatamento. Então nós entraremos, fechará as portas e estaremos com ele nas bodas do Cordeiro. Isso é as bodas do Cordeiro. Amém, queridos? Eu sei que tem muita coisa. Nós teríamos assunto para muitos domingos, mas a minha intenção era despertar em você algo diferente. É despertar em você uma necessidade de estar perto do Senhor, de estar caminhando com o Senhor. Eu quero, para gravar bem, fazer um último resumo de tudo que nós falamos, para nós encerrarmos no meu gráfico. Nós passamos as 69 semanas, cumpriu certinho. Se cumpriu as 69 semanas, querido, vai cumprir, só falta 1 semana. Nós temos essa data é fiel, ok? Se já cumpriu, nós estamos aqui esperando o arrebatamento. O arrebatamento será daqueles que estão preparados, daquelas virgens que estão com a sua botija cheia de azeite, que estão vivendo uma vida em santidade, que estão renunciando. Por isso que eu falo, não vale a pena o teu pecado, não vale a pena o teu prazer. Por quê, queridos? Porque depois que nós fomos arrebatados, presta atenção, nós vamos passar pelo tribunal de Cristo, vamos estar aqui, vamos estar nas bodas. Aqui vai estar a grande tribulação, vai estar a marca da besta, vai estar uma perseguição terrível.
Se nós não fomos arrebatados aqui e vamos ter que passar, nós vamos passar, Deus vai nos livrar, mas nós seremos arrebatados, ok? E estaremos, vamos passar pelo tribunal de Cristo igual, vamos passar pelas bodas, mas o que eu quero te dizer, querido, que vem Jesus comigo e com você, quero profetizar sobre a sua vida em nome de Jesus, e nós reinaremos com Cristo 1000 anos, que é o milênio. E aonde eu quero voltar? Aqui atrás, no escuro. Lembra dos 6 dias? Nós vivemos 2000 anos até Adão, depois de Abraão até Jesus, mais 2000 anos, são 4000 anos. Agora nós temos 2000 anos, são 6000 anos, porém falta o 7º. Falta o ano da contemplação, falta o ano do descanso, que nós cremos que é aqui e que serão 1000 anos com Cristo. Queridos, presta atenção. Eu gosto muito desse mundo que nós vivemos. Eu acho fantástico a criação, eu fico apaixonado pela natureza, por tudo aquilo que Deus fez. Agora, quando Deus veio redimir, Ele não veio redimir só eu e você, Ele veio redimir a terra. O sangue de Jesus não simplesmente comprou eu e você, Ele comprou eu e você e tudo aquilo que estava debaixo de nós, que foi prejudicado pelo pecado, e isso aconteceu com a terra. Quando Jesus voltar, escute, quando Jesus voltar, a terra também será transformada, a terra será redimida. Por quê? O falso profeta e o anticristo será lançado no lago de enxofre. Satanás será preso por 1000 anos. Então você imagina uma terra, o nosso mundo, com Jesus, num corpo glorificado, com os anjos, com todos aqueles que morreram em Cristo, reinando numa terra redimida que eu não faço ideia, mas se eu gosto dessa terra do jeito que é, se eu olho para o mar, se eu olho para a natureza, eu fico encantado, eu imagino uma terra redimida com Cristo. Querido, vai ser algo sobrenatural, 1000 anos que está reservado para nós vivermos com Ele. Satanás preso, sem Satanás, sem demônio, sem problemas, sem anticristo, sem ninguém, só nós e Cristo. Por isso eu falo que esses 80 anos, esses 100 anos que nós estamos vivendo, não vale a pena esse prazer do teu pecado, não vale a pena você insistir nessa vida errada que você está vivendo. Tem algo muito melhor, tem algo muito maior para mim e para você. Então não deixe o pecado vencer você. Seja 5 virgens que vão estar cheias de azeite, seja 5 virgens que vão estar preparadas. Você que está longe, volta para Cristo. Você que está desviado, volta para Cristo. É tempo de voltar, é sábio, é inteligente, não tem outro caminho. Jesus é o caminho, Ele está preparando algo poderoso para mim e para você. Ele ama eu e você, Ele entregou o Filho para mim e para você. Tem algo para nós, queridos. Eu quero despertar isso no teu coração. Eu falo, essa pandemia tem transformado as nossas vidas, que você nunca mais seja a mesma pessoa. Querido, que o teu talento que está dormindo seja ativado em nome de Jesus. Querido, que aquilo que você tem, que pode ser útil para o reino de Deus, que está parado, que seja ativado em nome de Jesus. Que as suas obras que estão mortas sejam ativadas em nome de Jesus. Que o teu desejo, que a tua motivação, que aquilo que estava apagado, achando que, o que é prazer, querido? Isso que você está fazendo, essa vida, é andar com seus amigos no final de semana, viver e encher a cara, isso que vai trazer prazer? Você acha que se compara aquilo que Jesus tem preparado para mim e para você? Não se compara, mas isso são escolhas, e você precisa estar pronto para a sua escolha, você precisa estar preparado para a sua escolha, porque vão ter virgens que vão estar com o fogo apagado, e a porta vai se fechar, e eu quero alertar isso em você. Mude a sua vida enquanto há tempo, em nome de Jesus, amém.
Pai, em nome de Jesus, é só o Teu Espírito Santo que pode entrar, que pode transformar. Eu oro, Senhor, pela Tua noiva, pelas igrejas, pela cidade, Senhor, pelo Mato Grosso, pelo Brasil, por todos aqueles que estão conectados conosco. Pai, que o nosso foco, que o nosso trabalho possa ser, Pai, para a vinda do Senhor, para a volta do Senhor, Pai, que possa ser para a nossa salvação, para tesouro eterno, que sejam obras, Pai, de ouro, de prata, de pedras preciosas, Senhor. Pai, não deixa a gente ficar acomodado no nosso ego, Pai, centralizando simplesmente para esse momento, com pensamentos no agora, no amanhã. Pai, nós temos uma eternidade com o Senhor. Pai, que nós possamos estar focados em entender isso, Senhor. Aqueles corações que estão pedindo perdão para o Senhor nessa hora. Pai, que o Senhor perdoe. Pai, mas que o Senhor não só perdoa, porque isso o Senhor já fez lá na cruz do Calvário. Pai, mas que o Senhor envolva com um amor tão grande, com uma graça tão grande, mostrando o quão preciosos eles são para o Senhor, o quanto o Senhor os ama, o quanto o Senhor conta com eles, o quanto eles têm talento. Mostra, Senhor, e ative cada vida, Pai, em nome de Jesus. Que cada vida seja ativada pelo Senhor nessa noite. Pai, que nós possamos romper, que possamos ser uma noiva diferente, uma igreja diferente, uma igreja transformada, Pai. É minha oração, que o Senhor abençoe cada vida, cada casa, cada lar, cada família, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Escute, querido, você que gosta desse assunto, eu vou estar disponibilizando no nosso app, nós temos um aplicativo, a igreja. Se você não baixou, queridos, é gratuito, vai lá agora, iOS, Play Store, onde você quiser, Iamir Nova Mutum. No aplicativo eu vou estar colocando as ministrações da missão Shekinah sobre o final do tempo com o apóstolo Géser. Muita coisa disso eu aprendi de lá, eu peguei de lá, e são 15, se eu não me engano, 15 ministrações curtas de 30 a 40 minutos em sequência, são sequenciais, que vai poder aprofundar você, tirar mais dúvidas, e eu vou estar disponibilizando isso no nosso aplicativo. Então, você que não baixou, por favor, baixe o aplicativo, que você vai ter acesso, se assim você quiser. Da mesma forma, eu peço que você ajude nos nossos canais. Eu nunca achei que eu fosse fazer isso, porque eu não gosto quando a pessoa fica, ative o sininho, dê um like, se inscreva no canal. Querido, mas nós percebemos a necessidade, porque é assim que nós estamos vivendo hoje, nesse novo mundo online. Então, se você ainda não se inscreveu, inscreva. Nós temos o canal Iamir Nova Mutum, ajude a compartilhar isso aí, porque eu sei que muitas vidas serão abençoadas em nome de Jesus. Que Deus te abençoe hoje, que você tenha uma semana abençoada, que a graça de Deus Pai esteja contigo, que o amor do nosso Senhor Jesus e a doce presença, unção do Espírito Santo esteja com você, com a sua casa, hoje e por todo sempre. Amém. Deus te abençoe, ótima semana, em nome de Jesus.